Oi, gente. Cláudia tá entrando aí. Esperando a Alice chegar. Bom dia. Já tem o pessoal entrando aí, legal. Esperando a Alice. Verônica, Pedro, Tiana. Vamos conversar sobre agricultura urbana hoje. Muita coisa para falar. Bom dia, Verônica. Manuel. Oi, Mari. Bom dia. Marcelo. Verônica, se eu moro no Brasil, moro. Eu tô num sítio agora, em Paraíba do Sul, Vale do Paraíba, né? Eu tô quase na divisa de Rio com Minas. Daqui de casa eu vejo nas montanhas no fundo, assim. Na verdade, daqui de casa eu vejo de um lado Serra do Mar, do outro lado Serra da Mantiqueira. E no fundo, assim, eu vejo Juiz de Fora, né? Já é Minas Gerais. Ó, em Miami, olha, legal. E, e esses furacões aí, mas eles estão em outra costa, né? Tem um amigo meu que está nos Estados Unidos e estava falando que tinha umas previsões, né, de ventos fortes e tal, né? Rosália, bom dia. Não sei se a Alice vai entrar às 10, né? Eu entrei antes um pouco só para testar, né? Ver se tá tudo certo, se a conexão tá boa. Como eu tô aqui no sítio, né? Às vezes a conexão é meio ruim, né? A gente tem uma internet aqui que é por rádio. E até que funciona bem. Não tem deixado na mão, não. Mas depende muito da natureza, né? Então, se tá chovendo, se o tempo tá ruim, assim, geralmente não funciona muito bem. Então,
O novo normal, né? Ah, legal, Verônica, que bom. Que bom. Né, a Verônica tá em Miami e aí tava perguntando dos furacões, né? O que tem de umas previsões aí de. Oi, Ana, bom dia. É, a Verônica, coronavírus tá complicado. Ah, a Cláudia tá falando que tá chovendo muito. É aqui. Ah, que bom. Né, a imagem tá boa, que bom. É, Cláudia tá falando que no Rio tá chovendo muito, né? Então, aqui o Vale do Paraíba, ele é seco, né? Então esse período de inverno é muito seco. E, e aqui as matas perdem folha mesmo, né? Assim, não, então é Mata Atlântica, mas perde folha, né? Como se fosse. Não chega a ser cerrado, né? É Mata Atlântica ainda, mas tem períodos de. Ah, a Mari tá falando do dica de livro. Acho até que eu tô com ele aqui. Na verdade, dica de livro tem várias, né? Mas eu tava comentando esses dias com a Mari e com a Cláudia um livro que eu tô lendo agora, que é esse aqui, ó. Viver nas Ruínas, né? Paisagens multiespécies no Antropoceno. É, esse livro é de uma antropóloga chamada Anna Tsing, uma antropóloga americana, e é muito bacana porque ela é antropóloga, né? Então estuda gente, né? Estuda cultura e, e ela fala muito sobre uma coisa que a gente vai falar aqui hoje, eu acho assim, né? Que a gente sempre fala. Ela fala muito sobre essa ilusão da superioridade humana, né? E dessa ilusão de que o ser humano é único na sua sociabilidade, né? Na maneira de se relacionar e de criar vínculos, né? Então ela tem uma ideia, ela fala de paisagens multiespécies, então ela diz que... Ah, legal, a Verônica falou que conhece. Ela fala que uma das maneiras da gente enfrentar toda essa crise que a gente está passando, né, ambiental, séria, grave, né, de mudanças climáticas, é exatamente retomar essa possibilidade do convívio com as outras espécies e conviver e aprender com as outras espécies, né? Então ela fala isso que Ah, entrou, a Alice entrou aí, ó. Tá entrando. Mas ela fala isso que as outras espécies, né? E aí é muito legal porque ela estuda cogumelo, né? Principalmente. Ah, e aí ela fala dessa relação dos cogumelos com as plantas, né? Eles têm conexões através das raízes. Eba! Oi, bom Bom dia. dia! E aí, querida? Tudo bom? Sim, tudo bom? A gente já estava aqui numa falação danada. Eu ouvi um pouquinho, entrei. Eu ia fazer É, lá fora, porque parou de chover, aí começou a chover, aí abre um sol, aí eu mudei de lugar, me atrasei um pouquinho, assim, tá meio doido aqui na cidade. no Rio tá chovendo, né? Pois é, tá chovendo, mas acabou de abrir um sol, não sei, tá estourado até. Eu tinha achado que ia dar para fazer aquilo, estava boa, aí veio do nada, aí voltou a chover agora. Então, Ah, que bom. Pô, pô, Alice, depois que eu vim aqui pro Vale do Paraíba, eu nunca mais vi uma chuva assim na vida e falei, poxa, que tempo ruim, que como a chuva, né? Como a água é importante, né? Eu vejo aqui, porque aqui fica muito seco, né? Tava comentando agora mais cedo. Aqui fica seco pra caramba, assim, fica assim de abril até setembro, chove pouquíssimo. E, e seca mesmo, seca. Então, chuva a gente tem que agradecer, né? Cada gota, sim. né? Cada É, gotinha. é. E foi muito engraçado, só para contar umas historinhas aqui, já vamos entrar. Quando a gente veio aqui para o sítio, né? Falaram para a gente, não, vocês têm que botar um sistema de irrigação para molhar as plantas e tal, né?
E aí a gente chamou um cara que fazia isso, assim, não sei o quê. Aí ele falou, fez orçamento e preço, assim, mas ele falou assim, mas sabe de uma coisa? Eu trabalho com isso, mas tem um sistema de irrigação que é infalível. Não tem nada melhor que ele. Eu falei, ah, é? Pois é, como é que é? É caro? Não sei o que. Ele falou assim, é a chuva. A chuva molha direitinho, porque ela espalha a água, ela não chove concentrado em lugar nenhum, ela vai molhando, vai irrigando, a água vai entrando no solo. O cara que vendia o produto, eu achei tão fantástico isso, assim, de esse não tem melhor. Então, se tiver Sim, chuva na tua terra, não precisa nada. Não precisa contratar ninguém, não precisa gastar dinheiro com isso. Achei fantástico essa. A chuva é fantástica mesmo, assim. Temos que sim. agradecer muito. Ah, a Bel tá aí. Ô, querida, vamos lá, vamos começar. Sim, e eu acho que a crítica, né, que geralmente a gente vê muitas críticas à chuva, na verdade, deveriam ser as críticas ao nosso preparo, né, para receber a chuva. Porque a chuva nunca vai ser o problema. O problema é como a gente se organizou para receber ela, né? Ou não se organizou, né? Não. E a chuva na cidade é um problema, realmente, né? Isso é inegável, Sim. né? O... Uma cidade asfaltada, né? Vocês têm lá o Jardim de Chuva, né? Uma cidade asfaltada, aquilo vira um terror, né? Porque você não anda e você precisa daquela rua para se locomover, porque a nossa locomoção é por carro, por ônibus. Aquela rua alagada, você fica preso. É, Essa, na verdade. Fala, querida. não, é isso, né? O problema é o que a gente fez com as cidades, né? E aí a gente acabou com esse sistema de irrigação maravilhoso. Tanto com o É, ciclo dele, como, né? A gente impede de receber. Então, realmente, é, assim. é isso. E aí, bom, vamos falar muito sobre essas coisas, né? Na verdade, assim, o problema está na maneira como a gente lida, né, com esse planeta, né? Mas vamos lá, gente, só para apresentar aqui, porque senão a gente já embala no assunto e nem apresenta ninguém, não faz nada. Então, vamos conversar hoje com a Alice Workman, né? A Alice é uma das idealizadoras, junto com o Daniel Gabriele, né, da Organicidade, e eles têm trabalho com plantas alimentícias não convencionais, com biodiversidade de plantas alimentícias, né? E eles têm esse foco na cidade, que é uma coisa muito bacana, né? Porque isso que a gente já estava falando agora, né? A cidade, a gente acaba vendo a cidade como lugares mortos, né? Como lugares que têm muita oferta de cultura, né? De arte, dinheiro circulando, mas como lugares mortos. E parte disso é verdade, né? Por conta de uma má administração, de uma má concepção das cidades, e parte disso tem a ver com a nossa incapacidade de perceber essa natureza, né? Então acho que é isso que a gente vai conversar aqui, e a Alice vem trabalhando isso há muito tempo, né? Com o Daniel, e então tem muito a dizer para a gente, tem muito a ensinar para a gente sobre isso, né? E, e antes de da gente continuar, agradecer a Cláudia e a Mariana Roquete Pinto, né, que tem aberto esse espaço aqui no Espaço Afluente, para a gente discutir essas questões. Discutir o quê? Discutir questões do como que a gente vai lidar daqui para frente, né, com uma realidade que muitas vezes não foi a gente que escolheu, né, que é uma realidade de devastação, de destruição, uma concepção que a humanidade tem, né, de algumas décadas para cá, talvez de alguns séculos, de superioridade, né, sobre o planeta, de uso, né, assim, de se colocar como o senhor do planeta e alguém que tem direito de usar e abusar do planeta, enfim, quebrando uma relação de respeito, quebrando uma relação de admiração. Então, a Cláudia e a Mari me convidaram para a gente criar esse ciclo, né, de debate, de conversa, exatamente para a gente trazer pessoas que estão pensando sobre isso e agindo, né, mais do que pensando, ou tanto quanto pensando, agindo no sentido de recuperar, né, essas relações, né, relações dos seres humanos com a natureza, com as plantas, né? A Alice vai falar muito das plantas, né?
Então a ideia é essa, a ideia do Rebrota, que é esse projeto, né, que a gente criou há três, é exatamente estabelecer essas conversas e levar essas conversas e levar essas ideias para cada vez mais gente, para que cada vez mais pessoas assumam, né, esse papel, não só assumam, mas desfrutem dessa relação harmônica que é maravilhosa, né, e que a gente estava perdendo, né, e que muitas pessoas que estão assistindo aqui provavelmente gostariam de ter, né, essa relação harmônica com a natureza, com as plantas, com os bichos, e eventualmente não tem porque nunca ninguém conversou com elas ou nunca ninguém apresentou. Mas, enfim, vamos lá começar. Alice, super obrigado. Um prazer enorme estar aqui com você. E fala um pouquinho do trabalho de vocês. Sim. Primeiro quero agradecer, né, pelo convite, o espaço aí do Afluentes, essas conversas rebrotas. Eu só acompanho depois, né, ainda não pude estar ao vivo aqui. E na última conversa com o Daniel, precisei de um tempo, né? Então é uma alegria estar aqui podendo conversar com o Henrique, que é essa inspiração também nesse trabalho de renaturalização das cidades, né? Tô sempre que eu vejo um movimento seu, eu vejo se eu consigo estar também lá presente, que a gente sempre aprende muito, né? E acho que é esse caminho mesmo, assim, do eterno aprendizado através da prática, né? Então, a gente sabe que as cidades, elas... Falar de mim, né? Já quero começar no assunto. Mas, falar rapidinho, então. Eu sou Alice, né? E a gente desenvolveu a organicidade já tem uns 7, 6 anos, se eu não me engano. Justamente com esse objetivo de poder trabalhar na cidade com o que a gente gostava, porque a gente sabe que isso não é uma realidade, né? A maior parte das a cidade, por ser esse ambiente de acúmulo de recursos, né, a gente acaba, acho que, reproduzindo esses imediatismos, né, essas vidas de segunda a sexta com horário, pelo menos antes desse momento pandêmico, né, a gente tinha uma rotina assim formal, bem explícita no meio urbano. E isso deixava o plantio, as práticas, o que a gente gostava de fazer como um hobby, né? Então a gente encaixava nos tempos da faculdade, do estágio, dos trabalhos, plantar até que em um determinado momento eu e o Daniel a gente virou e falou: vamos fazer isso mesmo, né? Vamos trabalhar com isso para a vida. E aí a gente começou, assim, a ideia inicial era começar prestando serviços, né, de fazer projetos na casa das pessoas. E depois cresceu nesse formato que a gente viu hoje, porque aí a gente conheceu as punk, né, que são essas plantas alimentícias não convencionais. No início a gente queria plantar convencionais também, a gente queria, todo mundo pode ter um hortinho em casa, né, os alfaces, todo mundo quer, né, poder encurtar essa relação, eu acho, e ter experiência, né, nível educacional e sensorial e todos os outros níveis. E a gente apoiou muito nesse início, né? Porque primeiro a gente queria cultivar alface onde não tinha condição para ter alface. E a cariru sempre brotava lá, né? Que é até ali no Fruticosmo. E depois de um tempo, assim, batendo a cabeça, insistindo nessa dinâmica, a gente começou a reparar nessas plantinhas que a gente sempre arrancava e nasciam mais potentes ainda, né? Depois que a gente arrancava. E aí, olha quem quer participar. Calma aí, meu bem. Não. Aqui você pode derrubar. E aí a gente começou a olhar esse olhar, né? Das mensagens que chegam no solo e descobriu que elas são também comestíveis, né? Não só para gente, que elas indicam um momento, né? O estágio da sucessão, e que é um campo de pesquisa infinito, basicamente, sim. E que além delas estarem mais adequadas a esses ambientes extremos, né, que a gente criou nas cidades e também está criando no resto do mundo, as punk, elas... Ai, gente, é um mundo maravilhoso de, né, infinitas possibilidades. Além delas serem muitas vezes mais nutritivas do que as espécies convencionais que a gente consome, justamente por conta do processo de domesticação, né, que existiu das espécies. Então,
nesse processo de domesticação das espécies cultivadas, a gente perdeu muitas capacidades dessas plantas se adaptarem e também esses aspectos nutricionais. Então, a gente tem uma fome de uma biodiversidade, né, que talvez a gente, enquanto ser urbano, não tenha conhecido, mas as nossas células, em algum nível, já tiveram contato, né? Se a gente for olhar para o nosso DNA enquanto espécie humana. E aí é um mundo muito rico. Então, resumidamente, a organicidade, ela pratica agricultura urbana, né, através do cultivo dessa biodiversidade alimentícia para regenerar esses ambientes, conectando nos ecossistemas que eles estão inseridos. Então, a gente entendeu que plantar as punk dentro das dinâmicas naturais de cada ambiente tem esse potencial regenerador, né? Então, para todos os seres ali envolvidos. E esse é o nosso objetivo agora. A gente faz cursos, né, projetos, consultorias com esse objetivo. Ô, Alice, sabe uma coisa assim que mais me encantou assim quando eu conheci o trabalho de vocês e conhecendo vocês, né, e a ação de vocês e a fala de vocês, foi o olhar de vocês. Então, assim, até na tua fala agora, é um barato, assim, porque tem as punk. As punk são super interessantes, são super importantes, são super nutritivas e são um mundo fantástico. Mas vocês descobriram as punk através da observação. Então, na verdade, assim, eu descubro as aves, por exemplo, eu vejo as aves, né, onde ninguém está vendo. Então, uma coisa que eu acho encantadora em vocês vocês descobriram as punk olhando, observando. E, e aí é muito encantador, porque assim, as punks sempre tiveram lá, né? Então a gente está falando de plantas, e aí vocês têm o rolê punk, né? Então, para quem não sabe, a Alice vai falar muito mais sobre isso, não sou eu que vou falar isso, né? Mas as punk elas estão espalhadas por aí, elas estão na rua, elas estão no muro. Então, a Alice vai explicar melhor o conceito de punk, mas são, antes de qualquer coisa, muitas dessas plantas, elas estão na cidade, no muro, na rua, no asfalto, e no teu jardim, no teu vaso, e as pessoas simplesmente não viam essas plantas, né? Elas tiravam essas plantas, matavam essas plantas, ou simplesmente não viam, não percebiam, né? Então é como, sei lá, se eu tivesse um muro perto da minha casa, e se eu tivesse esse olhar atento, eu vou falar, não, aqui tem 4, 5 espécies de plantas, né? E uma outra pessoa fala assim, cara, eu nunca reparei que tinha planta naquele muro. Nunca na minha vida. Se você me perguntasse, tem planta naquele muro? Eu vou dizer, não, não tem planta naquele muro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão da nossa perda de capacidade, né, principalmente do ser humano urbano, moderno, da nossa perda de capacidade de perceber as outras espécies. E aí eu acho que as punks entram perfeitamente nesse exemplo, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, assim, essa incapacidade. Acho que você percebe isso com certeza, né, nas pessoas que vão te procurar, que vão fazer o curso com vocês e que se encantam, né? E fala um pouquinho para a gente dessa questão da cegueira, né? Da cegueira botânica, da incapacidade E acho que é bem isso, né, que você já falou. A gente vive um analfabetismo vegetal, né, muito forte, assim, e acho que um analfabetismo planetário até, porque a gente não percebe o planeta Terra, né, como um organismo vivo que tem suas dinâmicas naturais em cooperação com todos os seres que habitam nele. Então, a gente reproduz esse analfabetismo, né, em diferentes escalas e com todo, acho que o processo, né, de urbanização da vida, com a modernidade chegando, né, essa ideia de progresso ser cada vez mais uma alienação dos processos essenciais, né, que a gente necessita. Então, a gente foi ficando cada vez mais distante. Hoje em dia, a gente tem essa abundância na cidade que a gente consegue um produto, um remédio, né? Qualquer coisa que a gente precise entra num estabelecimento comercial, pega numa prateleira e a gente não tem contato de onde veio, né, aquilo que a gente precisa, como foi feito, quais os processos por trás. E eu acho que a gente
eu não acho que a gente consiga trazer uma data específica, mas tem muito a ver, né, com esse processo de que em determinado momento, não sei se 200, 500 anos atrás, né, ou mais até, porque acho que varia muito, né, dependendo da cultura que a gente estava inserido. Mas no caso da nossa cultura ocidental, assim, a partir do momento que veio muito forte essa noção de indivíduo, né, de a psique humana, e eu acho que isso já é num momento final desse processo. Mas chegou o um momento, a gente consegue gerar eletricidade, sabe? E aí criou-se essa ideia de que a nossa espécie é superior às outras, ou que a gente tem o domínio, né, da natureza. Então a gente começou a colocar eletricidade em fios elétricos na cidade, todo mundo começou a ter acesso a isso, e de repente acho que ficou conturbado ali essa noção de que a gente dominou a natureza, então a gente não precisa mais dela, né? E aí a gente começou a concretar as cidades, e aí começou a ter medo do universo natural, né? Que talvez em determinado momento da nossa história, muito tempo atrás, enquanto espécie, fazia algum sentido. A gente vê a natureza, né, com certo temor, assim, de um animal maior, mas faz muito tempo isso, né? A gente ter esse medo. Então, parece que a gente andou no tempo, mas a nossa mente não, né? Então, é como se agora a gente tivesse brinquedos novos, né? Toda essa modernidade, essa tecnologia urbana, mas a nossa mente é aquela mente ainda de, universo natural, então é mal, né? Se eu ando numa trilha cheia de folha seca, pode ter um animal que vai me picar, né? Então, assim, a mentalidade parece a mesma, né? Então, acho que a gente precisa atualizar a mentalidade para o contexto que a gente está vivendo, porque isso gerou, assim, a gente é muito raro encontrar pessoas que, por exemplo, e das espécies convencionais, né, sabem diferenciar salsinha de coentro só olhando, sem cheirar, talvez, sabe? Porque o cheiro denuncia, né? Mas, então, eu acho que tem essa longa caminhada, né, que vai ser impossível da gente abordar ela completamente aqui, mas a partir do momento que a gente criou essa concepção de que podemos dominar a natureza, né, de que o que é sujo é o que vem do natural, né? Se eu tomo um banho de rio que tem lama, porque a água não é transparente ou qualquer coisa assim, na nossa mentalidade urbana é tipo, não tomei banho, né? Eu preciso da água com cloro e químicas e metais pesados quase da cidade para me sentir limpo. Então, se a gente for olhar a fundo, não tem lógica, né? Não é racional. Assim, Sim, não, como essa cultura adora se vangloriar, né? Não sim. é. Então, Não é racional, né? não é. Totalmente, assim, é um emocional muito primário, talvez, né? Assim, a gente ficou naquele lugar de ter medo do que a gente não conhece ou do que algum dia já foi muito assustador para gente. Então, a consequência disso é a gente ver a comida, né, embaladas em isopores e plásticos nos mercados, porque se criou um medo de bactérias, né? Mas a gente não é nada, né? Sem as bactérias e os seres invisíveis e os vírus e tudo isso que a gente tá vendo ser bem visível, né? No momento que a gente está vivendo, assim, um ser invisível, como a Dante fala muito, acho fantástico, está se mostrando muito presente na nossa realidade. Então, não adianta mais a gente se basear numa irracionalidade, vou chamar de racionalidade, né? Por mais que a nossa cultura faça Uhum, questão de uhum, chamar de racionalidade, que é emocionalmente primária. Assim. É um medo não justificável do universo natural. uhum, E isso faz com que a gente não veja, né, como importância saber reconhecer os indivíduos, porque parece que a gente não aceita que existem indivíduos para além dos seres humanos, né? uhum, Assim, a gente olha para uma paisagem vegetal e chama aquilo de paisagem. A gente não chama aquilo, né, de uma conjunção de indivíduos. A gente não olha para aquilo. E a uhum. natureza
ela nos mostra que é indivíduo, né? As flores, elas existem para nos mostrar, olha só, somos cada um indivíduo. Olhe para mim, né? Eu sou diferente daquele, mesmo sendo a mesma espécie, né? Minha flor, minhas qualidades vão ser diferentes. E parece que isso subiu a nossa cabeça, sabe? Essa questão do somos indivíduos, somos os únicos indivíduos e aí não podemos olhar para outras espécies que têm também, né, suas individualidades coletivas. Porque é os dois ao mesmo tempo. Né? A gente faz parte da espécie humana, cada um tem sua individualidade, e assim também é com as plantas. Parece que a gente não consegue aceitar isso. Ou não quer aceitar, ou não quer olhar para isso. Né? Talvez seja perigoso demais para sustentar o sistema como é hoje em dia, olhar para isso e trazer essas reflexões, né? Então, é um ato de resistência. A gente não precisa fazer uma faculdade, né, uma especialização para aprender a identificar as diferentes formas de vida vegetais que nos cercam, ou animais mesmo, né? Como você me ensina a ver, que eu chamava. E fungos também, né? Porque a gente tem a relação dos fungos. Eu travei? Não sei se... Voltou. Aqui Voltou. foi rapidinho. Tá. Então a gente tem essa grande teia, né? Que conecta todos esses indivíduos que se organizam em espécies e parece que algo subiu à nossa cabeça. Então a provocação que as punk nos fazem, né, ao brotar pelas frestas dos concretos, é justamente essa provocação, né, olha, vocês não são os únicos indivíduos, vocês não são os únicos que habitam esse planeta também. E eu trago mensagens, muitas mensagens, né? Então aí eu não sei, eu vi muita gente conhecida já, eu não sei se tem alguém que não conhece exatamente o que é punk, né? Porque às vezes quando eu falo, todos esses conceitos já estão aqui bem vivos na minha cabeça. Mas com certeza tem gente que acha que sabe porque ouviu falar, né? Mas Sim. não, né? Vou tentar então rapidinho Fala. falar. O nome, né? Plantas alimentícias não convencionais, é um acrônimo que surgiu do universo acadêmico, né? A partir da tese de doutorado do Valdeli Knupp e da participação da Irani Arteche, que trouxe esse acrônimo para a vida. Então, ele surge no ambiente acadêmico e o Valdeli mesmo fala, a tese que ele desenvolveu foi baseada em muitos estudos etnobotânicos, né, de populações tradicionais, de registros que existiam na época da utilização de espécies, para além das espécies que a gente encontra convencionalmente no mercado. Então, o termo é recente, vem da academia, mas a concepção, né, e o entendimento e o próprio cuidado que permitiu essas plantas existirem não é da academia. Ele vem desse saber prático e ancestral, né, que varia, que é diverso dependendo do contexto local do mundo. Então, esse termo surge justamente para popularizar esse conhecimento, porque essas espécies, por não terem valor visível ao Deus mercado, elas não fazem parte, né, dos comércios e das rotas comerciais, então elas são negligenciadas ainda e correm o risco de cair em desuso, né? Muitas espécies, ainda 10 anos depois desse termo surgir, 11 anos, né, o punk, por mais que esse assunto tenha se popularizado muito, a gente ainda corre o risco, sim, de perder muitas das espécies alimentícias, né, regionais que existem pelo mundo. Então, de perder assim, semente, perder mesmo aquela genética, né? Por conta, né, também da forma que a gente pratica a agricultura hoje em dia. Então, as punk, elas falam dessa diversidade, de tudo que a gente pode comer e a gente basicamente não come, porque a gente não encontra comercial, né, nos comércios, nas feiras,
nos mercados e elas são desde hortaliças folhosas, né, como alface, a frutas, a condimentos, a cascas de árvores, né, plantas medicinais, a legumes, a raízes, a castanhas. Então, a gente tem realmente, estima-se, né, mais ou menos 30 mil espécies com potencial alimentício no planeta. E a gente, hoje em dia, consome, assim, menos de 100, se a gente for uma pessoa muito diversificada, né? Então, vi um comentário aqui. Fala de soberania alimentar em relação com punk. Legal. Sim, eu acho que elas mesmas, né? Já a própria concepção das punk, e se a gente introduz elas nos mercados, né? Se a gente cria demanda enquanto consumidor na cidade, porque esse é o papel talvez mais importante da gente se conscientizar, né? A gente está trabalhando pela soberania alimentar, porque muitas... O que acontece, né? As punk... Por que esse movimento também, eu realmente acredito que ele é democrático por natureza? Porque o conhecimento das punk, ele vem desse saber ancestral, né? Dessas populações tradicionais que sempre tiveram esse contato com a terra, que sempre souberam reconhecer seu alimento, seu remédio, né? E fazer esse alimento, fazer esse remédio da forma que seja utilizável. Então, a nossa cultura da uniformização, né, dessa domesticação de tudo que é biodiverso, ela começa a valorizar um status, né? Então, de repente, você se você tem condição de comprar um produto, né, uma carne no mercado, por exemplo, que garante um status de que agora você pode comprar, você faz parte da sociedade do consumo, né? A pessoa que não tinha essa condição antes, ela sente que ela ganhou esse status. Porque é isso que a gente vê na TV também, é isso que é cultivado enquanto status, né, da sociedade, é ter recursos para comprar coisas, para ter coisas. Então, quanto mais coisas, sejam comidas, sejam objetos que você tem. E quando, de repente, essas plantinhas que nascem espontaneamente, elas ocupam seu lugar de status na sociedade, né? Como a gente tem visto nesse movimento de... Mesmo que seja simbólico, mesmo que seja, talvez passe por uma gourmetização de flores comestíveis no prato, a gente precisa olhar o que está além disso, né? Se a gente tem um programa desses em rede nacional que começa a falar, a usar essas plantas e mostra tipo esses Masterchefs, né? Que eu não sei se é esse nome exato, mas se a gente coloca aquilo em rede nacional e aquela pessoa que de repente deixou para trás porque tinha vergonha da floresta, para ver? Voltou. Voltou. Voltou? Voltou. É que você que travou para mim aí não. Então, colocar essas plantas nesse lugar de status, ele traz uma valorização, aquele saber, a pessoa, né? Se a pessoa vê na TV aquela plantinha que antes ele chamava de mato ou capinava porque numa condição de fome, numa condição de não ter recursos para comprar o produto alimentício que o mercado diz, né? Garantir o seu status, a gente tem aí uma mudança muito potente. Então, a gente, enquanto consumidor, precisa valorizar. A gente precisa buscar essa diversidade. E não é chegando para o agricultor ou para uma comunidade tradicional, né, ou para uma aldeia indígena, qualquer lugar que você chegue, né, um ambiente que já seja familiar a essas espécies, não vai chegar lá perguntando: tem punk aí? Eu sabe, punk, provavelmente esse termo não é acessível, não é conhecido pela grande parte. Então a gente precisa dessa consciência quando a gente for abordar esse termo. Eu acho que essa é uma consciência básica, sabe?
Porque senão a gente também entra numa problematização desnecessária do assunto, que mais desfragmenta a potência que ele tem do que realmente caminha, né, nessa direção de mudar que as punk, de mudar esse sistema aí hegemônico de status. Então, é muito importante as punk, quando a gente começa a valorizar elas, a gente está lidando direto com a política da fome, né? A gente tem a possibilidade de incrementar uma renda, porque não é sobre exclusão, não é que o agricultor convencional que tem sua renda garantida nos alfaces, nas couves, né, nos tomates convencionais mesmo, ele vai agora só plantar punk. Claro, se ele quiser, se for o mais viável para o mercado dele, ele pode. Mas é incrementar, porque muitas vezes ele está arrancando as punk. E está arrancando e não está levando para a feira ela, né, do caminho. Assim, é muito uma plantação de alface, monocultura, é uma beldroega. Sempre vai nascer um trevinho, né? Porque essas plantas, elas são ancestrais silvestres das espécies que a gente domesticou hoje em dia. Então, assim, esse número é fantástico. Eu acho que é 80% ou 89%, mas é muito mais fácil a gente encontrar as plantas alimentícias nos centros urbanos, se não me engano, é 80% mais do que nos ambientes silvestres, no que em ambientes mais florestais. A gente não encontra com facilidade punks em ambientes florestais, porque elas são plantas. Só que elas não foram domesticadas no nível que o alface foi, por exemplo. Né? Elas não foram domesticadas, elas também foram domesticadas, fazem parte de uma seleção natural da nossa espécie, né? Delas existirem. E é por isso, assim, antes do termo punk existir, elas eram chamadas de plantas ruderais, que vem justamente do latim ruderalis, né? Que acompanha os detritos da humanidade ou nasce nas pegadas da humanidade. Então, elas são essas plantinhas que vão nascer muito mais, tem muito mais biodiversidade de comida espontânea nas cidades, em ambientes, não necessariamente cidades grandes, né? Ambientes rurais, urbanos, ou cidades, foi contraditório isso, mas ambientes rurais também são propícios a brotar as punk. Agora, se você vai numa floresta fechada, você não encontra tantas punk. Né? Uma trilha na Amazônia só vai encontrar punk se aquela trilha estiver aberta. Se você vai abrir uma trilha nova, é muito mais difícil você encontrar, porque é outro ambiente. Elas precisam da gente, elas nascem por causa da gente, né? Elas nascem por causa da nossa interação. Uhum. Não sei se, A Bela tá. não sei se eu respondi, se tem muitas perguntas. Acho que sim. A Bela que perguntou essa questão das ruderais. Legal. O quê? Mais punk é mais que ruderais? Mais que Sim, nem toda espécie ruderal é punk, né? Assim, vai ter muitas espécies ruderais que nascem nos detritos da humanidade, mas que não necessariamente têm usos alimentícios. Algumas vão ter usos só medicinais, algumas não vão ter usos alimentícios e medicinais, mas vão ter usos de abrigo, né? E de alimento para a fauna e para outros seres urbanos. Então, as punk, ela é o termo mais abrangente que eu acho atual para se referir, né, basicamente a tudo que a gente pode consumir, mas a gente não consome. Isso também entra nas partes negligenciadas das plantas convencionais, né? Então, por isso esse termo fantástico, além dele ser sonoramente, né, talvez atrativo e brinque com essa relação, né, da contracultura, do movimento punk, então juntou tudo isso. Por isso que eu acho que é algo tão potente da gente estar. Por isso que eu acho que, né, é uma forma da gente resgatar essa memória ancestral que a gente tem, dessa biodiversidade que a gente não tem mais tanto acesso com facilidade, de uma forma totalmente atual, né? Então, eu sou super defensora do termo, né, e da divulgação dele, assim. Ô, Alice, e tem uma coisa muito legal aí.
Tem muita coisa, né, no que você está na tua fala aí, tem muita riqueza. Mas tem uma coisa, entre tantas coisas, né, que você falou, tem uma coisa muito legal que eu acho que essa ideia de que a gente cria o ambiente para as punk, né, é muito bacana. É a gente pensar no ser humano, né? O Ailton fala muito isso, né? O Krenak fala muito isso, as outras humanidades, né? Porque quando a gente fica falando de humanidade, né? A humanidade perdeu a conexão, a humanidade estabeleceu, né, um sistema de destruição, de morte. Na verdade, não é a humanidade, né? É um sistema, né, criado, né, por alguns grupos e tal, e que grande parte da humanidade acabou sendo meio que obrigada a fazer parte disso, né? E humanidades ficaram à margem, né? Como o Krenak fala, né? Sub-humanidades, né? Então, é muito bacana a gente pensar que o ser humano, a espécie humana, ela é capaz de gerar riqueza, né? De interagir. Então, assim, né? Aí tem uma outra ideia equivocada também, né? O Ernest fala muito sobre isso, né? Da gente isolar a natureza do homem, porque como o homem é mau, o ser humano é mau, a gente isola a natureza e protege a natureza do ser humano. Mas o ser humano, historicamente, né, nesses nossos poucos 200 mil anos, a gente tem histórias de interação com a natureza em que a gente enriquece a natureza, né? A gente proporciona condições e recursos para a natureza brotar e ser mais rica ainda. Então, assim, nós temos uma capacidade muito bonita porque todas as espécies interferem no planeta, né? Se diz assim, nós somos uma espécie que interfere no planeta. Todas as espécies interferem, né? As bactérias, as algas, os organismos fotossintetizantes produzem oxigênio e criam a atmosfera de oxigênio que os outros organismos podem viver. Então, assim, influenciar o meio, todas fazem, né? Isso é normal e é assim que a vida se organiza nesse planeta maravilhoso, né? Então, assim, eu acho muito legal, muito lindo tudo que vocês fazem, porque vocês resgatam essa informação. E eu comentei até com o Daniel na live passada, muito mais do que vocês serem professores de jardinagem, né? Então, assim, vocês querem que a gente ensine a plantar e fazer um jardim? A gente ensina. Mas não é isso, porque ensinar a fazer jardim, né, e ter as plantinhas na casa pode ser, na verdade, uma manutenção, uma repetição do sistema, né? Eu tenho uma visão, né, equivocada do humano, né? Mas eu tenho as minhas plantinhas ali no quintal, eu planto a minha hortinha e tal. E é muito mais do que isso, né? É a gente reolhar, repensar o que é a humanidade, né? E aí, eu vou deixar você falar, mas assim, mas é muito bacana a gente pensar que quem está aqui assistindo essa live, né? Nós, vocês, eu, talvez a gente faça parte, ou a gente quer fazer parte dessa outra humanidade que o Krenak chamou a atenção, né? Eu acho que a gente está acordando para essas outras humanidades que o Krenak se refere e a gente está se identificando com isso. Então, a gente mora na cidade, né? A gente é consumidor, então a gente é cúmplice desse processo todo, mas eu acho que está acontecendo um despertar que é muito bonito, que é das pessoas perceberem que não queriam fazer parte disso. Elas, na verdade, estão descobrindo que elas não querem fazer parte disso, apesar de terem muitos preconceitos, muitas concepções erradas. Então, pessoas como vocês, né, eu acho que trazem essa mensagem. E o que eu vejo quando as pessoas estão fazendo cursos com vocês ou assistindo a fala de vocês é quase que um alívio, uma libertação, porque são pessoas urbanas que repetem esses erros, mas que falam, cara, mas eu não quero repetir. Na verdade, assim, eu me identifico mais com essa outra humanidade do Krenak, né? Que é essa humanidade da interação com a natureza, dessa humanidade do amor pelas outras espécies, do prazer que tem em conviver. Quem planta tem muito prazer em plantar, né? Quem planta tem amor pelas plantas que cultiva, né? Então, isso é uma outra humanidade, né? São outras humanidades e eu sinto um certo alívio nas pessoas e perceber assim, gente, eu sou cúmplice de certa maneira, mas eu não quero fazer parte dessa humanidade. Na verdade, eu estou me identificando mais com a outra humanidade, né? Só que como o sistema todo é muito poderoso, né? E
essa ideia, né, da produção e do consumo, ela é muito poderosa, né? E ela entra dentro da gente, né? Né? Você acaba querendo consumir mais e ficar mais competitivo porque você acha que aquilo vai te dar um prazer, né? Você acha que comprar e vai te dar um prazer mínimo, né? Talvez alguma parte ali do cérebro seja ativada, né? Na hora que você compra, na hora que você compra mais uma coisa, na hora que você compra e só que aí as pessoas estão percebendo que elas não estão felizes, que elas não são felizes com isso, e cada vez mais pessoas têm percebido que elas não estão felizes com isso, só que elas não sabiam que existia outra possibilidade. A maneira como esse sistema foi construído é tão poderosa que as pessoas falam, cara, mas existe outro mundo possível? É essa ideia também dos outros mundos possíveis, né, que os antropólogos estão trabalhando, que o Krenak fala muito. Existem outros mundos possíveis. Então, quando eu faço um curso com você, quando as pessoas fazem um curso com vocês e falam, gente, eu posso plantar na minha casa e eu posso comer essa planta que eu estou plantando e eu posso recuperar esse solo e eu posso melhorar a vida dessa planta? Pode, lógico que pode. A gente faz isso há 200 mil anos. Pode muito mais isso do que o que a gente está fazendo, na verdade, que é levar uma vida medíocre, né? De ficar sentado na frente do computador 20 horas por dia, 7 dias por semana, que é uma vida medíocre. O Krenak fala isso, né? É uma vida pobre, né? Na verdade, a civilização moderna é uma civilização de zumbis, né? O Krenak fala sobre isso. Somos zumbis. Por quê? Por que zumbi? Porque você acha que está vivo, mas você não está vivo, né? Você é um robô repetindo coisas, né? Então tá bom, vamos lá. Vou sentar para trabalhar, né? Então, tororó, 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 né? Computador, 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 computador. E como é que isso está errado? Como é que a gente percebe que isso está errado? Quanto mais a gente trabalha, quanto mais as pessoas trabalham, mais o planeta é destruído, mais o planeta é consumido, né? Quanto mais você trabalha, assim, poxa, eu sou um trabalhador, eu trabalho 20 horas, que parabéns, né? Que bom. Quanto mais a gente trabalha, quanto mais a civilização moderna trabalha e produz, mais o planeta empobrece. Então, na verdade, assim, o Daniel até comentou sobre isso, o PIB, né? Quanto mais o PIB dos países aumenta, mais a natureza se empobrece. Então, tem algum erro muito grave. E existem mundos possíveis, outros mundos possíveis, né? Faz sentido isso que eu estou falando? Sim, assim, é totalmente. Acho que esse é o campo de investigação. Acho que esse é o olhar que cada um que está aqui presente precisa cultivar em si, né? E questionar, assim, porque o Ailton também fala isso. É um grande conto de fada, né? É um grande e assim para uma civilização que se diz com orgulho da racionalidade, né, e das conquistas racionais, viver baseado num grande conto de fada, acho que a Greta falou isso recentemente também, né, de que existe um crescimento econômico infinito no mundo, né, com recursos que a própria noção de chamar recursos naturais, que era o que eu ia falar agora, né, já é totalmente cooptada por esse sistema de dominação que tem esse poder, assim, quando você fala desse poder, né, que é muito poderosa esse sistema, eu tô tentando olhar para isso e até o trabalho do Dominique, né, a gente daqui a pouco tem a conversa com ele justamente para olhar sobre isso, tem me ajudado muito a entender que não é só uma questão de poder, assim, e é uma questão de poder, mas a gente precisa nomear, porque a partir do momento que a gente nasce atualmente, todo esse sistema que come o mundo, né, como o Krenak fala, ele está totalmente apoiado. Então, assim, a gente tem muito suporte para viver dentro desse sistema. A gente tem apoio de todos os lados e qualquer tentativa de olhar para o lado, né? Ah, espécies convencionais, poxa, o brasileiro no país da biodiversidade consome mais de metade de hortaliças que são nativas da Europa, né? Da Euroásia ali. Então, vou tentar sair dessa monotonia alimentar, vou tentar consumir, mas aí em qualquer lugar que você vai buscar comida, você não vai encontrar. E aí você vai perguntar pro feirante se tem um punk. E ele não tem, porque ele não traz, porque não tem demanda. Quando ele trouxe, estragou. Então, assim, não tem apoio. Não tem apoio para fazer essa mudança, né? Para caminhar. O apoio
existe para manter as coisas como estão. Então, assim, Uhum. né, os incentivos fiscais, o agronegócio, ano passado, no ano de pandemia, se eu não me engano, foi o quê? Beirou a 3 trilhões, ou foi muito dinheiro, sabe? Uhum. Que a gente está pagando para sustentar esse sistema. Então, assim, ele tem apoio de todos os lados. A gente, né, Uhum. paga o salário dos caras que estão lá decidindo as leis. E a gente critica eles. Mas e aí, qual é o nosso poder de ação? Mas é o Uhum. nosso dinheiro, né? Então, a gente precisa olhar para isso, eu acho, sabe? A gente precisa olhar para, talvez, construir uma rede tão poderosa de apoio, né? Que a gente possa se apoiar entre as pessoas que estão aqui, que a gente possa entender que esse sistema tem muito apoio. Então, é normal a gente se sentir isolado, é normal a gente sentir que, né, o Krenak também fala muito disso, as escolhas individuais não são suficientes. Elas não vão ser suficientes. Não adianta você se isolar, né, numa egovila de luz e achar que se você está ali na sua escolha individual e pronto, fez isso. Não, não é possível. Né? Então, assim, a gente precisa olhar para muitas frentes de atuação que são simultâneas e plurais. Ela não vai ser única, não vai ter uma resposta única, sabe? O veganismo não vai ser resposta para todo mundo. Então a gente precisa sair desse lugar, porque muitas vezes essas pautas, né, ambientais e muito mesmo o conservadorismo, né, isso que você falou o conservacionismo, desculpa, que é muito importante a gente entender que a gente precisa conservar os ambientes naturais. Mas a gente precisa também entender que o conservar esses ambientes naturais não é isolar a nossa espécie deles. É justamente olhar para essas outras humanidades, exemplos de humanidades possíveis, que, ao interagir com o ambiente natural, plantaram Amazônias, né? Plantaram florestas tropicais biodiversas. Então, assim, a gente tem registros práticos, empíricos, né? Como a nossa sociedade gosta, de que é possível, sim. E eu acho que lembrar, assim, é muito, muito potente. A gente diariamente caminhar na direção do que nos permita lembrar que é possível, sabe? Quando você encontra uma beldroeguinha nascendo, beldroega fala que é a mais comum. Se você não sabe que plantinha é essa, joga aí no Google Portulaca oleracea imagens, tá bom? E olha para essa plantinha. E toda vez que você vê ela nascendo numa fresta de um concreto, receba ela com essa lembrança. Olha só, é possível. Existe fertilidade aqui embaixo desse concreto. Né? Ela mesma está indicando essa fertilidade. Ela mesma está indicando esse saber ancestral de quem sempre soube identificar a comida. E que se a gente começa a agir, porque a gente já passou do momento, né, de não agir, então a gente precisa sim agir, nem que seja você aprender a reconhecer essa plantinha, sabe? Agora você aprendeu a reconhecer. Então, isso já é uma ação. E aí, a próxima que você vê, se você não fizer ideia do que é, você vai ter uma curiosidade de querer saber quem é. E aí, por mais que seja difícil, talvez, encontrar os apoios para você caminhar nessa direção, não cansa de buscar, sabe? Porque se a gente para de buscar, é desistir. E aí a gente está mantendo as coisas como estão. Né? Se a gente não lembra todo dia que é possível, como as plantinhas estão nos lembrando, né? Então, é muito importante a gente rever. E aí você falou desse alívio dos nossos cursos, só para concluir essa fala, e eu fiquei muito feliz de escutar isso, porque também quando eu escutei, né, aqueles vídeos em 2015, acho que foi que lançou o vídeo do Ernesto, né, que ele falou essa frase, e eu nunca vou me esquecer dessa frase. E quando eu escutei essa frase, eu chorei tanto tempo, assim, foi justamente esse alívio, essa sensação de alívio, de que, nossa, sabe, é possível. Que ele fala que a gente tem que sair desse lugar de se achar espécie inteligente,
né? E perceber que a gente faz parte de um planeta que é inteligente por si só. E quando a gente faz isso, a gente... Porque é muito brutal, assim, a gente pode plantar em casa e servir a manutenção desse sistema, né? Como você estava falando. E eu vejo muito isso. Muitas pessoas chegam aqui na organicidade, né? Às vezes as dúvidas delas é tipo, poxa, mas eu não, né? Eu queria apertar um botão e cultivar tudo. É tipo isso, assim, a vontade da pessoa. Então, e a gente vê muito no mundo do paisagismo, da agricultura convencional, a gente sabe, é o agronegócio que ainda está aí falando. Por mais que a gente veja iniciativas ensinando a cultivar em casa e tal, ainda vem dessa mentalidade de dependência, né? A gente não busca para a gente e para o sistema também. Então, a gente é dependente de insumos, né? Você vê aula de grandes referências de jardinagem ou paisagismo que ainda cultiva essa lógica. Essa lógica de ser totalmente dependente de insumos. Então, é sempre ou compra semente ou compra adubo, e se você... Né, e aí você não percebe que você faz uma vez, né? Você coloca um adubo uma vez. E se você não pensa sistemicamente, da próxima vez, depois que você colheu, você vai ter que pôr o dobro. E aí depois você vai ter que pôr o dobro. Então você fica gastando mais. É totalmente apoiado dentro da sociedade do consumo. Mas chega um Sim. momento que não tem o que você gastar, não tem, né? O adubo todo que você colocou não vai dar certo ali, porque a terra não funciona com esse imediatismo de uma vez. Então, a gente precisa sair dessa lógica de dependência de insumos, né? E olhar para essa lógica dos processos. Pode ser doloroso, porque a gente quer resultado. E aí, se a gente escuta falando, o processo importa mais que o resultado. Aí as pessoas, ai, não, mas eu quero resultado, eu quero quantificar, eu quero... Mas, assim, é uma mudança de paradigma, né, que nos coloca como aprendizes dessa vida, que nos coloca como aprendizes dessa observação prática que a gente pode fazer das dinâmicas naturais desse planeta vivo, né? E aí, tudo é possível se a gente se coloca nesse lugar, eu acho. Sim, sim. E aí, Alice, tem uma coisa muito linda aí que você falou, é, que me dá muita esperança, assim, muita esperança mesmo, muita alegria. Por isso que a gente está aqui conversando, né? Que é a formação das redes, porque nós estamos entendendo, você já entendeu, né? Ou está entendendo que a vida funciona em rede, né? A vida, o Ernest chama muita atenção disso, né? A importância do solo, o solo é vivo, né? E aí é muito rico a gente pensar nisso, muito interessante a gente pensar que uma das maneiras que a gente criou de desconectar da vida, né, é nós também não funcionarmos mais em rede. Os próprios seres humanos não funcionam mais em rede, apesar de termos, né, toda essa rede de conexões internéticas, né, nós não funcionamos em rede, né? Somos um grupo de competidores, né, solitários, um competindo com o outro, e então, num certo momento, isso dá um desespero, dá um desânimo, mas foi o que você falou no começo, né? Não adianta eu me isolar numa ecovila ou ficar. Os budistas falam muito isso também, né? O budismo engajado, né? Eles falam que não adianta você ficar meditando sozinho num mosteiro se você não levar isso para as pessoas, não ajudar com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, ajudar as pessoas, né? E os budistas falam também que também não adianta você meditar se você não tem a sanga, se você não tem um conjunto de pessoas que você compartilha aquele conhecimento, aquela sabedoria, e compartilha tudo. Na verdade, como a gente compartilha tudo, né? Não compartilha nenhuma coisa nem outra, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque o que... Oi, Alice. Acho que a Alice saiu ali. Oi, tô ouvindo, tô ouvindo.
Ah, então tá. Eu fui pegar o carregador, pode falar. Então, porque a impressão que eu tenho é isso. Quem está dormindo, né, não despertou, não está percebendo e está repetindo tudo aquilo que a gente vem falando, né, desde o começo da nossa conversa. Vem repetindo esses vícios, vem repetindo essa maneira equivocada de ver o planeta, vem repetindo essa maneira equivocada de se relacionar com as outras espécies, né, de produção e consumo. Não tem, as plantas não têm nome, Alice. As plantas são commodities. Isso é muito impressionante, né? São seres vivos. Eu comento isso com os meus alunos, assim, gente, arroz é uma espécie, é um ser vivo. Feijão é uma espécie, é um ser vivo, né? E é tratado muitas vezes como commodity, né? Que é um produto que tem um preço. Então, essas redes, então, quando o Ernest grava um vídeo, né, e dá o depoimento dele, quando vocês gravam vídeos e dão os cursos, então a gente está criando uma resistência, né? O Ailton fala muito sobre isso também. A gente está criando uma resistência, né? Que é isso. A resistência ela vai vir pelo amor, a resistência vai vir pelo compartilhamento da informação, a resistência vai vir por por esse sentimento de coletivo. Então, assim, vocês amam as plantas, né? Então vocês têm uma relação muito amorosa com as plantas e vocês têm uma relação muito amorosa com os seres humanos, porque vocês querem compartilhar aquilo. Então, assim, eu não vejo em vocês uma postura do tipo, eu amo as plantas e eu odeio os seres humanos, né? Se for isso, realmente a gente está num beco sem saída, né? A humanidade realmente está num beco sem saída. Então, eu amo as plantas e amo os seres humanos e amo essa vida, né? Na verdade, eu amo esse planeta e amar esse planeta significa amar as plantas que nos fornecem alimento, né? Amar as plantas que nos fornecem abrigo, amar as plantas que produzem água, né? Como o Ernest fala, né? A floresta produzindo água. Então, eu acho que a gente está falando aqui, e vocês, né, fazem isso muito bem, vocês criaram a rede organicidade, né, a teia organicidade, é, é isso, né? Criar, estabelecer essas teias, estabelecer essas redes de troca, porque eu posso te ajudar a acordar, você pode ajudar o vizinho a acordar. Acordar no sentido de despertar, né? De olhar e ver que muitas vezes a gente está repetindo simplesmente porque não percebeu. E boa parte das pessoas simplesmente não percebeu, né? Você fala, por que você age assim? Eu ajo assim porque eu aprendi assim, né? Estava no livro, estava na escola, minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou assim. É muito difícil ser diferente, né? Mas se eu ouço uma pessoa falando alguma coisa diferente, eu ouço, né? Eu vejo isso. A mesma sensação que eu tive quando comecei a assistir as palestras, as suas palestras e os cursos com vocês, é o que eu acho que é a sensação das pessoas quando eu levo para observar passarinho e que eu mostro, olha, esse passarinho vive na Mata Atlântica, ele não foi trazido para cá, ele está aqui, ele é teu vizinho, e ele come esse frutinho, e etc, etc. As pessoas falam, meu Deus do céu, como é que eu não sabia disso? Porque ninguém ensinou. Porque não está no livro, não está na televisão, não está no jornal, né? E quando ensina, muitas vezes ensina de uma maneira equivocada, né? Ensina, mas o bichinho, olha o bichinho como é bonitinho. Não, o bichinho não é bonitinho, o bichinho é lindo. E você só existe porque ele também existe, né? Se não tem o passarinho, não tem a floresta. Se não tem a floresta, não tem o ser humano, né? Então, criar essa rede, acho que vocês estão super de parabéns, assim, sair dessa zona de conforto, de ficar só no meu, né? Porque vocês podiam estar plantando e vendendo plantas, né? E sim, vendendo plantas, não, eu vou vender a planta, eu vou vender isso, eu vou vender o vaso, eu vou vender. E vocês têm essa vontade de dizer, não, gente, vem, né? Vem, quero conversar com vocês, vamos conversar, né? Por quê? Porque você vai ser mais feliz, eu tenho certeza disso, se você trouxer o vizinho. Você vai ser mais feliz se esse vizinho tiver vivendo com você numa sanga, né? Numa comunidade de trocas, de interações, porque não existe vida na Terra sem troca, sem interação. A gente inventou um mundo novo e ruim. A questão é essa, eu falo isso muito para os meus alunos, né? A gente inventou um mundo novo, cheio de prazeres, né? De maquinazinhas e presentinhos e não sei o quê. Podia ser bom, mas não é bom, é ruim, né? A gente inventou um mundo ruim.
e que nos isola, que nos entristece, que nos coloca solitários, né? Então a gente vive um mundo totalmente conectado e pessoas solitárias, né? Pessoas solitárias, né? A solidão hoje, a depressão, né? É um dos principais problemas do mundo. Você vai para a Europa, né? Os caras são super ricos, super civilizados e pessoas solitárias, né? Pessoas presas nos apartamentos, né? Os idosos, né? Os velhinhos, todos presos no apartamento sozinho. Ele não tem mais a tribo, né? Ele não tem mais a comunidade, não, né? Então, eu acho que o organicidade, né, e a teia é isso que a gente está fazendo, eu acho, né? Que vocês estão fazendo e que a gente está discutindo aqui, né? Conversando, né? E aí me enche de esperança, né? Eu acho que Sim. vocês têm essa esperança também, né? Fala aí. A E tem, gente... e tem tua hora também, né? Depois a gente me diz aí até que hora você pode ficar. São 11h06. Tá, acho que daqui a pouco eu encerrar para a gente seguir essa conversa aí. Convido você, Henrique, que vai ter esse momento para abrir, e quem estiver aqui também, que meio-dia a gente vai estar com o Dominique justamente olhando para isso, assim, porque eu tenho percebido em mim, né, isso que você falou, por exemplo, a organicidade, né, a gente tenta se articular em rede, a gente tenta, mas eu não acho que a gente consegue ainda. Eu acho que também, para a gente conseguir ser tão potente quanto esse sistema vigente não basta só se articular em rede. Né? A gente precisa também estabelecer sistemas entre essa rede. Né? Bem como a Micorriza. E o trabalho do Dominique tem me ajudado muito a entender isso. Assim. O que ele traz. Porque às vezes a gente fala, se articular em rede, né? E parece uma coisa fácil, né? Parece às vezes que é criar um grupo de WhatsApp e ter lá. E assim, não é isso, sabe? A gente precisa olhar com profundidade para essa questão e se aprofundar nela mesmo, né? A gente precisa entender o que permite essa rede sustentar essa mudança, que precisa ser radical, né? Então, assim, não é um tema realmente que a gente precisa investigar, sabe? Porque não é fácil, e às vezes parece que falando, né? Se articula em rede, vamos. Parece dar uma ideia de que é só juntar pessoas e Uhum, falar com as... E não é só juntar pessoas e falar com as pessoas, sabe? A gente uhum, precisa também ser tão eficiente como esse sistema vigente é. Que ele é eficiente em se manter no poder. Então, se a uhum, gente quer, né, construir novas realidades possíveis, contextualizadas localmente, conectadas globalmente, a gente tem um desafio grande aí. A gente precisa se aprofundar nesse desafio, sabe? Como é que é possível cultivar redes mesmo que sustentem sistemas plurais, que sustentem outros mundos possíveis, né? Que não reproduzam a mesma coisa que a gente... Porque às vezes a gente vê isso, como você bem falou, né? No nosso círculo mesmo, né? Pessoas que reproduzem esse pensamento do... A humanidade é muito difícil, vou ficar lidando com plantas. Né? Assim, no próprio movimento regenerativo agroflorestal a gente vê isso. Né? E a gente vê pessoas se isolando. Então, não é o suficiente também. Porque se a gente faz isso, a gente está deixando espaço. Né? E a gente viu o que espaços vazios podem gerar. Né? A gente deixou espaços vazios por não acreditar no sistema representativo, né, dessa democracia que não é democracia para muita gente, e a gente viu quem assumiu esse espaço, porque a gente deixou ele vazio, né? perfeito. Então, é trabalhoso. Não é para passar uma noção de, é fácil, gente. Comecem a cultivar e perceber que fazemos parte, né? Não vai ser com facilidade, assim, com a mesma facilidade de apertar um botão e colher biodiversidade, né? De apertar um botão e receber comida em casa. Não é isso, né? Uhum. Mas a gente precisa também parar de ter medo desse trabalho, porque o Dominique fala muito bem isso. E aí, realmente, assim, venham para essa conversa, porque ele fala muito melhor do que eu. Estou tentando falar aqui, né?
sobre essa questão de como está relacionado a forma que a gente lida com a gente mesma, a forma que a gente lida com o outro e a forma como a gente lida com o sistema. Então, assim, não dá para a gente só olhar para a forma que eu lido comigo mesma ou só olhar para a forma que eu lido com o outro, né? Seja esse outro humano, seja esse outro vegetal. A gente precisa olhar essas três esferas simultaneamente. Porque é só assim que a gente vai ter alguma força parecida com aquilo que o sistema atual tem para se manter. Então, é justamente isso, assim. Eu tenho me debruçado nessa investigação, sabe? Não digo que eu consigo ainda. Eu acho que a gente vai encontrar, encontra mesmo, né? Opressões e violências muito brutais que a gente faz com a gente mesmo. E independente das esferas, né? Toda vez que a gente desiste de acreditar que uma outra forma de viver é possível, a gente está sendo muito violento com a gente mesmo, né? Então, como a gente pode olhar para isso, né? Como a gente pode cuidar do... Mesmo sabendo que o futuro não vai ser fácil, gente. Quem aí leu, não vai ser fácil. Assim, não vai ser, a gente não vai conseguir, talvez. Né? Gosto de ter o talvez. Mas eu realmente sou muito pessimista. Mas regenerar o planeta, assim, não vai ser possível. Mas a gente pode fazer muito diferente, sabe? E quanto mais diferente a gente fizer, melhor vai ser pra gente. Para atravessar tudo isso, né? Então, não é sobre ter uma garantia de que se todo mundo começar a plantar punk em casa, a gente vai conseguir, né, viver no... Não sei, em alguma utopia qualquer. Mas é como se essa fosse... Não plantar, só plantar punk em casa, né? Tem muitas formas de atuação que a gente pode se debruçar para investigar essas questões individuais, coletivas e sistêmicas, né? Então, eu acho que vai ser menos doloroso para a gente se a gente busca isso do que se a gente vive nessa eterna negação, sabe, de quem somos. E aí posso ter aberto muito, né? Mas aí convido também porque, enfim, já falei, é meio-dia a conversa com o Dominique Barter, que vai ser justamente... Voltei? Voltou. É uma segunda temporada de uma série de conversas que a gente tem feito para investigar essas relações, né, entre a não violência e a sintropia, que é justamente como a gente pode entender essas relações humanas, né, e naturais do universo. E nessa segunda temporada a gente está tentando simplificar, a gente está assim, focando em só um tema, né, para poder abordar com mais profundidade. E o Dom traz uma semana e eu trago outra semana o tema. O que eu quero ouvir ele falar, né, sobre o assunto da relação, e ele traz o que ele quer me ouvir falar sobre a sintropia. Então, hoje vai ser um tema em relação à sintropia, que é um fenômeno que tem acontecido na Inglaterra, né, de lagos fantasmas surgindo e trazendo uma biodiversidade. E a gente vai investigar, assim, e vai ser aberto, porque agora o Instagram permite mais de 2 pessoas na live. Então, vai ser uma alegria poder receber pessoas lá para trazer questões e questionamentos, e Henrique também, né? Se Ô, puder Alice, sair. tá no Instagram do Organicidade, não é? Isso, no Instagram da Organicidade e no do Dom. E eu acho que é isso, gente. É essa provocação, assim, né? Essa provocação de... Como a gente sustenta, né? Brotar nessas frestas.
porque a gente só vai ter frestas para brotar. Então, como vai ser? Vai ser aqui no Instagram mesmo. Não sei se eu respondi todo mundo. E sim, Bel, existe um inédito possível nas punks na agrofloresta, que ainda também não é olhado, né? A gente ainda vê... Nossa, eu posso ficar horas, vocês sabem, né? O Henrique sabe, acho que me conhece. Nunca consigo acabar um curso na hora. Porque... Com o Daniel, a gente ficou 2 horas. E aí eu falei pro Daniel, falei, Daniel, acho que minha bateria vai acabar aqui. E de repente as pessoas querem ir almoçar, não sei. Porque 2 horas parecia que tinha acabado de começar, assim, né? E era 2 horas mesmo. Não, Sim, podemos sim. ficar. Tinha uma pergunta que ficou lá para cima. Acho que a Bel falou. Achei aqui. Eu só queria encerrar isso. Porque ela falou, e precisamos levar isso para as comunidades periféricas do planeta. E eu acho, quero pegar essa frase, porque a gente não precisa levar nada. Isso é muito importante, como a gente continua reproduzindo essa mentalidade de querer ensinar, né? De querer... É colonialista ainda. Porque a gente não se permite olhar todo esse movimento que você falou também, Henrique, né? Essas populações que foram invisibilizadas, né, pela cultura dominante, como o Krenak fala, né? Eles sempre resistiram, eles sempre viveram às margens, né? As populações tradicionais de diversos lugares ao redor do mundo sempre habitaram esse lugar. E existe um processo muito forte de apagamento, né? Essas diferentes culturas. Então, eles têm as respostas. A gente, dentro da sociedade, né, branca ocidental, a gente não tem as respostas de articulação em rede. Porque a gente não foi... A gente já cresceu sem esse apoio. A gente cresceu com um apoio para não ter essa articulação em rede. Mas essas comunidades que estão às margens, que estão sempre resistindo, né, vivendo nas regiões periféricas dessas culturas dominantes, vamos falar assim, elas sempre souberam se articular em rede, porque senão elas não estavam aí. Então, é elas que têm que nos ensinar. A gente tem que ir lá também com essa postura de aprender, e não assim, o que eu estou falando aqui, o que o Henrique está falando aqui, o que eu acho que qualquer pessoa né, que faça parte dessa sociedade ocidental esteja falando em articulação em rede, não é novidade para nenhuma dessas populações. Né? Eles já sabem como funciona. Né? O Krenak fala, eles estão há 520 anos em guerra e resistindo. Então, se a gente quer também participar, né, dessa resistência, que precisa ir além de uma resistência, a gente precisa escutar e se colocar também como aprendiz, porque são essas pessoas que sabem como as dinâmicas naturais do planeta funcionam, são essas pessoas que têm a nos ensinar como a gente pode fazer isso. Não é a gente que vai chegar em nenhum lugar e ensinar. Não vamos reproduzir essa mentalidade de colonizador dos ambientes. Então, é isso que a gente precisa investigar, assim, sabe? Acho que é isso. Foram muitas falas, eu queria poder falar de tudo, mas realmente preciso Depois deixar o celular carregando. a gente Porque... pode marcar live todo mês com vocês. Pode ser uma série. Pode, O, sim. Ô Alice, só deixa eu fazer uma fala última, final minha, e aí a gente se despede aqui, todo mundo. E antes de agradecer a você. Quando você falou agora há pouco, assim, né, que você é pessimista, num sentido, né? E eu entendo perfeitamente e isso também sou. A regeneração do planeta, né, a humanidade mudando de atitude e tal, é um futuro muito complicado. Concordo 100% com você e me preocupo muito com isso e me chateio e me preocupo. Então, não é um mar de rosas, né? O que a gente está falando aqui. Mas tem uma coisa que me tranquiliza um pouco mais e que, na verdade, acho que talvez seja a única coisa que me tranquiliza e que me faz dormir bem, que, e aí eu acho que isso vem muito do budismo, assim, eu me pacifico muito com as falas budistas, né?
E tem um monge que eu gosto muito, que é o Thich Nhat Hanh, que é um monge vietnamita. Então, ele se cria, né? Ele se criou no Vietnã, em guerra, né? E ele criou esse movimento de budismo engajado no Vietnã em guerra. Ele cria aquele movimento, né, de formação de jovens para que esses jovens levem conforto para as comunidades. Conforto não, né? Levem comida e água, né, para as comunidades que estavam no meio da guerra, né? E então o budismo dele surge no meio da guerra, né? Ele teve que morar, sair do país. Até hoje ele não pode voltar para o Vietnã. Então, se a gente pensar na vida na Terra, a vida na Terra ela é dura também, né? A vida na Terra tem furacão, tem tempestade, e se a gente nos colocarmos, né, como seres vivos, né, cada um de nós, cada indivíduo aqui, eu posso me comparar com uma árvore, né, por exemplo, né? Uma árvore é um indivíduo, eu sou um indivíduo, né? Você é um indivíduo. O que a árvore faz, né? Ela está ali vivendo, né? Ela está ali vivendo o quê? Vivendo os momentos de grande prazer, né? Uma chuvinha gostosa, um sol bacana, vivendo as tempestades, né? Os períodos de tempestade, de geada. E o que ela faz? Ela não é otimista nem pessimista. Ela fala: me deram isso aqui, né? Eu ganhei essa chance de estar aqui, né? E vou viver. Então, o que me tranquiliza, eu concordo de 100% com o que você falou, não estou discordando. O que me tranquiliza é a gente, como indivíduo, como seres, dizer: vamos encarar o que nos é apresentado, né? A vida que nos é apresentada é essa, é esse planeta, com esses seres humanos que destroem, com esses seres humanos que secam, que desmatam. Essa é a vida, né? Os dinossauros tiveram que encarar lá o meteoro, né? Os mamutes tiveram que encarar a mudança do clima. Então, muito pelo contrário, não é para nos acomodarmos, muito pelo contrário, mas encararmos esse desafio com alegria e diário, né? E se cada um de nós estiver feliz, né? Ainda que preocupado, ainda que querendo brigar e lutar, e, né, aguerrido, mas se cada um de nós estiver agradecido, né, e convivendo com as plantas, né, como eu vejo uma alegria, porque você se diz pessimista, e eu concordo, e eu também sou, mas eu vejo muita alegria no teu olhar, né? Eu vejo muita alegria porque você está vivendo, e você está vivendo da melhor maneira possível e compartilhando essa alegria com os outros. Então, eu acho que isso, a gente tem que... O Krenak fala muito sobre isso também, né? Nós temos que nos agarrar a isso, e não como um desespero, não, mas como uma dádiva, uma gratidão, e dizer: olha, essa é a vida que nos foi dada, né? E ainda existe planeta, né? A gente poderia estar numa situação muito pior, né? E ainda existe planeta, ainda existem as punks, ainda existem as plantas, ainda existem os rios, ainda existem os seres humanos, né? Ainda existe o sol, ainda existe a chuva, o vento. Então, essa é a minha mensagem, assim, complementando a sua, né? Em momento nenhum discordo, porque eu também sou pessimista. Depende do momento que você me pegar ou me perguntar, ou qual a pergunta que você me fizer, eu vou dizer: você acredita realmente? Talvez seja mais uma utopia, né? Mas eu posso viver agora e viver em harmonia e viver em abundância, né? Como o Ernest fala, posso, né? Eu posso ter uma relação harmônica e de riqueza com esse planeta maravilhoso? Ainda posso? Posso. E quero, né? E quero compartilhar isso e criar essa rede super difícil, super complicada, né? Do ponto de vista político, acho que você falou muito de uma questão política, muito complicada, muito, né? Mas é isso, vamos viver como árvores, né? Que vão encarar aquilo e dizer: que vem a tempestade, que vem a geada, que vem o sol, né? Eu vou viver isso porque é o que me foi dado e eu agradeço, né? Os budistas falam isso, né? O Thich fala isso, né? Ele fala: tem a tristeza e a depressão? Tem, mas também tem a alegria, tem a beleza, né? Tem as coisas que a gente não gosta, que a gente tem horror? Tem, mas também tem as coisas que a gente ama. E qual é o certo? Isso é a vida. A minha bateria está acabando aqui. Sim. Aqui já. Alice, querida, vou liberar você. Muito obrigado. Obrigado demais. É um prazer enorme mesmo. Trocar e ouvir de vocês. E muita admiração pela ação de vocês, entendeu? Porque a fala é muito importante, mas a ação é muito importante, né? E então eu acho que todos nós aqui estamos saindo da nossa zona de conforto, né?
para poder trocar, porque é isso, às vezes você troca e tem discordância, né? E um pouco acho que você falou da rede, é isso, né? Você cria a rede, mas tem discordância e ainda tem nas pessoas talvez um espírito de competição, de coisa, isso é humano. Então, a gente sai da nossa zona de conforto, né? Quando a Muito, gente quer trocar, né? Mas é muito bom. Muito, muito obrigado. muito. Prazer Eu, enorme. desculpa, fala. Não, fechei. Finalizei minha. Não, Agradecer a é Cláudia que e dá a Mari vontade. mais uma vez. Sim, quero agradecer pelo convite, Henrique, né, e todo o pessoal do Afluentes aí que está fazendo esses espaços muito necessários. E eu acho que é isso, assim, não existe uma facilidade, mas não existe também outro caminho, né? Então, esse pessimismo, ele talvez seja uma constatação realística, mas ele não é algo que impede, né, a gente, não pode paralisar a gente. Então, eu tenho percebido, por exemplo, quanto, né, entre as pessoas que têm simpatia, afinidade de coisas entre si, o quanto a gente confunde, por exemplo, né, escutar o outro com entender ou concordar com o outro. Então, assim, é uma rede, a gente vai ter muitas divergências, a gente vai ter muita gente que pensa, mas isso não nos impede de escutar. Isso pode nos impedir de concordar, mas a gente precisa parar de confundir, né? O escutar o outro com concordar com o outro. A gente pode escutar sem concordar, a gente precisa, né, sair desse lugar. E aí é essa maior dificuldade de disponibilidade que a gente precisa encontrar mesmo. Será que a gente está realmente disponível de escutar algo que a gente não concorda? Né? Ou será que a gente quer isolar essas pessoas que a gente não concorda, né? E aí a gente cria espaços vazios, né? Então, realmente, uma conversa, a gente pode fazer uma série, Henrique, eu vou ficar muito feliz, que eu também admiro muito seu trabalho, me inspira muito escutar você falando sempre. E agradeço aí esse convite e convido vocês para daqui a pouquinho seguir essa conversa num outro tom com o Dom. Muito bom. Iremos para lá então, daqui a pouquinho. Então vai lá, carrega teu celular, toma uma água, um café. Abraço Sim, aí pro Daniel. agradeço muito. Até. Beijo. Beijo. Obrigado, gente. Obrigado aí por todo mundo que assistiu. Isso, Um beijo. todo mundo que está aqui, obrigada pela companhia, gente. Um beijo. Obrigado, querida. Vou desligar aqui. Beijo. Beijo.